Se eu quisesse ter meus primeiros 100 mil reais investidos, eu faria isso. Quando eu falo de investir 100 milhões... Quando eu falo que eu tenho uma empresa que vale mais de 1 bilhão, quando eu falo que a minha casa vale quase 100 milhões, eu sei que é uma quantidade de dinheiro tão absurda que eu sei que vocês pensam às vezes, cara, como que o Thiago se sente tendo tudo isso, né? Foge muito da realidade do brasileiro comum. E eu sei disso porque na minha cabeça, ter 100 milhões para investir foi um baita feito mesmo. Só que o valor na conta que mais impactou de verdade não foram os meus 100 milhões, os meus primeiros 100 milhões, né? Foram os meus primeiros 100 mil. Antes dos meus 100 mil, eu andava muito de ônibus e eu andava tanto a pé que na época de assessor eu só tinha um sapato que furou a sola de tanto usar e o meu sonho era escrever um livro que eu ia chamar de A Sola do Meu Sapato, porque eu ia trocando o sapato a cada 2 ou 3 meses de tanto que eu andava, aí começava a abrir, sabe? Eu contava dinheiro pra comprar um ventilador no verão, eu lembro de eu num dia muito quente lá na época, num apartamentozinho de 31 metros quadrados, indo a pé até um shopping do lado, pegando um ventiladorzinho à mão e voltando pra casa, me lascava um monte como a maioria de vocês. Agora imagina você que ainda tá na situação que eu vivi alguns anos atrás, mas imaginando que você tem 100 mil reais na sua conta. Olha, isso daqui é maravilhoso. É um alívio bizarro. Você para de esquentar tanta cabeça com aluguel, com os boletos, com o mercado. E por isso o vídeo de hoje são os conselhos que eu gostaria de ter me dado para atingir os 100 mil reais o mais rápido possível. Eu vou dividir eles em 5 passos bem simples. Investir não vai te deixar rico. Eu não fiquei rico investindo. A gente falou de humildade financeira, de valorizar o tempo, de aumentar a renda. Tudo isso antes de falar de investimento. Por quê? Porque investimento, seus passos anteriores, é plantar em terreno infértil. Você aplica 200 no mês, você gasta 400 a mais no outro, aí você não vai pra frente. E tem outra coisa, coloca na cabeça que você precisa investir mesmo que só sobre 100 reais na conta. Só que o ideal é que sobre mais do que isso. Investir 100 reais te ajuda a ter mais tranquilidade, a assumir o controle financeiro da sua vida, mas não vai te deixar rico, infelizmente, né? Só que agora que você cortou o que não precisa, que você valorizou seu tempo e aumentou sua renda, o dinheiro começa a sobrar. E é exatamente aqui que ele precisa trabalhar por você. Beleza, então onde colocar os primeiros 100 reais, 500 reais e 1.000 reais? O primeiro destino do seu dinheiro deve ser um investimento de renda fixa seguro e com liquidez diária. Liquidez diária significa que você consegue resgatar o dinheiro quando você quiser em 24 horas. Os mais indicados para quem está começando vão ser 2, é o Tesouro Selic e o CDB de bancão, sem muita complicação. Mas quando você chegar lá nos seus 10 mil, 20 mil, você tem que ter uma filosofia de investimentos na mente. E uma das coisas mais importantes dessa filosofia, e que quase ninguém fala, é o rebalanceamento. Deixa eu te mostrar por que isso importa com o número real. Imagina que você tem 20 mil investidos. Aí você divide assim, 10 mil em renda fixa, 10 mil em ações. 50% para cada. Aí passa um ano. As ações foram bem, subiram 40%. A renda fixa rendeu 13%. E agora a sua carteira fica assim. Renda fixa 11.300, ações 14 mil, dá 25.300. Aí parece ótimo. Só que repara no que aconteceu com a proporção. Você começou com 50% em cada classe. Agora você tem 55% em ações e 45% em renda fixa. E aí sem perceber, sua carteira ficou mais arriscada do que você planejou. Se as ações caírem 30% no ano seguinte, que é completamente normal em ciclo de mercado, você perde 4.200 só na renda variável, quase 17% do seu patrimônio total. Quem rebalanceou antes dessa queda, vendeu um pouco das ações que subiram e comprou mais renda fixa para voltar aos 50-50, perdeu muito menos e ainda comprou ações mais baratas durante a queda, posicionando a carteira para a subida seguinte. Esse movimento parece simples, só que na prática a maioria das pessoas não faz por 2 motivos. Primeiro, não sabe quanto fazer e não sabe para onde realocar o dinheiro. Aí eu uso a Arca, que é a minha filosofia de investimentos, onde eu divido em 4 classes de ativos: ações, real estate, caixa e ativos alternativos. Eu coloco entre 15% e 45% em cada. E aí você pode ir pelo caminho simples, que é escolher um ETF de ações tipo BOVA11, que investe na bolsa toda de uma vez. É um ETF de FIIs, pode pegar também, que é um XFIX 11, por exemplo. Colocar a parte de caixa numa caixinha de emergência e usar o GPUS 11 para ter uma exposição mercado americano, 25% em cada. E se você fizer isso e rebalancear, você já vai ter uma ótima rentabilidade. Mas se você olhar aqui no gráfico, a gente do Grupo Primo rodou uma pesquisa onde a gente compara uma carteira montada pelos nossos analistas com uma que só tem índices. E é exatamente por isso que a Finclass existe. Os nossos analistas montam todo mês uma carteira recomendada com os ativos certos, nas proporções certas, no momento certo. Então não é um índice genérico, é uma carteira ativa
pensada por especialistas que acompanham o mercado todos os dias e que historicamente entregou 128,9% contra 96,9% de uma carteira só de índices. Essa diferença de 32 pontos percentuais não parece muito no papel, mas no bolso é gigante. Imagina 50 mil investidos por 5 anos. Na carteira de índices, rendendo 96,9% do período, você teria 98.450. Na carteira dos analistas da Finclass, rendendo 128,9%, você teria 114.450. São 16 mil a mais de diferença de estratégia, não de sorte, não de timing, de método.